E Deus é Deus, amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, te exaltamos. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 9. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus é muito bom, fiel, presente e companheiro em todos os momentos. Glória a Deus, louva a Deus por todos os irmãos que estão participando conosco nesta manhã, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós estamos live em ambos as mídias, né? O Instagram, Jeff e Mônica Fife, no Facebook. Nós estamos aí em várias localidades, na comunidade Rio de Vida, Pirituba, na nossa Mônica e Jeff Fife, no devocional também, que nós temos. Então, todos são bem-vindos e eu convido vocês para que nós leiamos a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que diz: Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra. É no nome de Jesus, Pai, que eu peço, Pai, que não seja eu, seja o teu Espírito através de mim. Que vidas sejam tocadas, que vidas sejam curadas, que vidas sejam libertas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vidas sejam salvas através desta palavra. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, amém, amém. Queridos, aqui Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, ele diz que Deus é fiel. E tem um amigo meu que diz que falar que Deus é bom e Deus é fiel é chover no molhado, né? Mas a verdade é que Deus é fiel. Ele é presente, Ele está com a gente e Ele nos chamou por uma comunhão, para que nós tenhamos comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor. O profeta Isaías, quando escrevia a sua profecia, ele diz no capítulo 43, no versículo 6 e 7, ele diz assim: direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe traga os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Nesta profecia aqui, Isaías diz que Deus vai falar para o sul, vai falar para o norte, para entregar a ele, para não deter e trazer a ele dos confins da terra, de todos os lugares, os filhos, as filhas dele, aqueles que foram chamados pelo seu nome, aqueles que ele criou para a sua glória, aqueles que ele formou e fez. Então nós vemos aqui, quando Paulo diz que nós fomos chamados para uma comunhão, e nós vemos na profecia que a grande vontade de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele. Tenhamos comunhão com o Pai, através do Filho, e quem faz essa ligação é o Espírito Santo. E veja bem, se você parar e pensar, e às vezes todos nós um dia já fizemos essa pergunta, a pergunta é: por que Deus me criou? Para que eu estou aqui neste mundo? Né? Já perguntou isso alguma vez? Lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e porque a tua vontade, e por tua vontade, elas existem e foram criadas. O Senhor criou todas as coisas. E todas foram criadas pela vontade dele. Então você foi criado pela vontade de Deus. Você existe pela vontade de Deus, né? Então veja bem, por que você está aqui, né? Deus criou todas as coisas. Um lugar bom para nós começarmos isso é lá no Jardim do Éden. Se nós formos no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus, no capítulo 1 e 2, criou todas as coisas, criou o homem, colocou algumas coisas para eles. E nós vemos que no capítulo 3, no versículo 8, que Deus andava com Adão e Eva. Olha que coisa sensacional. O que significa Deus andar com eles? Significava proximidade, significava intimidade, significava comunhão.
Então nós vemos a vontade de Deus de ter proximidade do ser humano, de ter intimidade com o ser humano, de ter comunhão com ele. Imagina isso, Adão, Eva e Deus literalmente andando em perfeita harmonia no jardim do Éden. Que coisa sensacional, né? Então Deus andou com eles por quê? Porque Deus os amou e Deus queria ter comunhão com eles, Deus queria ter intimidade com eles. Mas o que acontece? Nós vemos que Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, o que eles fizeram? Olha o versículo 8 de Gênesis capítulo 3. Pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos aí desse capítulo. Diz assim no versículo 8 do Gênesis capítulo 3: ouvindo o homem a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, dentre as árvores do jardim. Eles pecaram e eles ouviram que o Senhor vinha andando, porque eles iam caminhar juntos no final da tarde, era comum o Senhor vir nesse horário e andar com eles, e eles esconderam. Olha o que acontece, eles se esconderam, e quem vai atrás deles? Quem busca eles? O próprio Deus. Olha o versículo 9 de Gênesis 3. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E qual foi a resposta deles? Olha o versículo 10, a resposta que eles dão. Eles responderam: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Se você continuar lendo, o Senhor vai perguntar quem falou para você que estava nu. O fato é que você pode ler o restante dos fatos aí no capítulo 3, nós vamos mencionar mais um ou outro versículo aí, para que você saiba o restante, mas o pecado quebrou a intimidade de Adão e Eva com Deus. Eles viviam nus diante de Deus, não tinha nada para esconder. Agora eles se escondiam de Deus, eles viam a sua nudez. Olha, o pecado, ele é terrível. E nós sabemos que Deus vai pegar e fazer o primeiro sacrifício de um animal, derramando o primeiro sangue para fazer vestes para eles, para cobrir a nudez dele, porque a intimidade que eles tinham com Deus havia sido quebrada. Ao perder a intimidade com Deus, Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Mas sabe de uma coisa? Deus criou o homem para uma comunhão com ele, criou o ser humano para ter uma comunhão com ele, para ter intimidade com ele. E Deus não deixa de continuar com o mesmo desejo. E ele não desistiu do ser humano. Então Adão e Eva tiveram filhos, que tiveram filhos, e eles encheram a terra, e eles se reuniram tudo no lugar onde é chamado ali a Torre de Babel. O Senhor vem, coloca dialetos diferentes, eles se separam, o Senhor sempre tentando falar, eles vão para o pecado, vem o dilúvio de Noé, depois do dilúvio de Noé o Senhor começa tudo de novo, o Senhor quer falar: eu quero viver uma vida íntima com esse ser humano que eu criei, e não funciona. Aí Deus chama Abraão, e Abraão é chamado para ir para uma nova terra, a terra prometida, e Abraão torna-se o primeiro de um povo escolhido de Deus, que se multiplicou pela terra. E eles foram escravizados no Egito, eventualmente foram libertos por Deus através de Moisés, e depois deles deixarem o Egito, Deus fala com eles, Deus dá 10 mandamentos para eles, e o Senhor fala uma coisa muito interessante, eu acho, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, que diz assim: e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Olha, não há nada na Bíblia, nenhum outro assunto que ocupe mais espaço do que esse tabernáculo. As suas medidas, o como era para fazer, como deveria ser feito, como deveria ser feito o culto nele. Não tem nada, nenhum assunto na Bíblia que fale, que ocupe mais espaço na Bíblia do que o tabernáculo, né? E em toda a existência da humanidade, Deus está procurando manter este relacionamento de intimidade com os seres humanos. Mas por que Deus quer construir um santuário, né? Será que Deus estava precisando de um lugar sagrado para morar? Lógico que não. Ele queria estar entre o seu povo de uma maneira especial. Ele queria ter um lugar pelo menos para encontrar. Ele queria que acontecesse o que acontecia lá no Jardim do Éden, quando eles andavam juntos. Quando Adão e Eva andavam juntos ali, o ser humano andava junto com Deus. Deus queria estar no meio do povo novamente, do seu povo. E ele pede para construir esse tabernáculo. O tabernáculo não era nada mais, nada menos que uma barraca móvel
que media cerca de 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. E tinha muitos móveis, muitos utensílios que eram colocados ali dentro, mas o mais importante era o lugar santo, o Santo dos Santos, onde ali tinha a Arca da Aliança, ficava ela ali. Dentro da arca havia a vara de Arão, havia um pote de maná e os 10 mandamentos ficavam ali dentro. No propiciatório, que era a parte de cima, que era a tampa da Arca da Aliança, era de puro ouro e havia 2 anjos ali colocados para poder cuidar da arca, simbolicamente dessa forma. O tabernáculo era onde anualmente o sacerdote vinha e ele prestava ali uma expiação pelo povo, um grande sacrifício, e assim era feito ano após ano. E quando o templo de Salomão foi construído, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, é transferido para o templo de Salomão. Deus tratou com seu povo de várias formas. Ele teve que mandar o povo para o exílio, ele teve que tratar, olha, eu quero ter intimidade com vocês. É como se Deus estivesse gritando o tempo todo, quero ter intimidade com vocês, quero andar com você, quero viver, fazer parte da sua vida. Nós sabemos que o templo foi destruído, o templo foi reconstruído e Deus continuava tentando ter intimidade com o ser humano e o ser humano continuava o rejeitando. Com tudo isso, nós chegamos no Novo Testamento, a Nova Aliança. E Deus ainda está procurando ter intimidade com o ser humano. A intimidade que foi quebrada pelo pecado. Nós estamos respondendo a pergunta, por que Deus te criou? E olha aqui em João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Quer dizer, a palavra, que é o verbo encarnado, que é Jesus, estava com Deus na criação. E olha, veja bem, o versículo 14 diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, unigênito significa único, vindo do Pai. Jesus é o único vindo do Pai, ele é o único filho do Pai, cheio de graça e verdade. Mas presta bem atenção, quando João escreve, ele diz que aquele que é a palavra, que é Jesus Cristo, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Essa palavra viveu aqui, ela pode ser traduzida como habitou. Ela é a palavra grega eskenosen, que significa tabernáculo, né? E nós encontramos essa palavra 5 vezes na palavra de Deus no Novo Testamento, essa palavra grega, onde uma vez é aqui em João e 4 vezes em Apocalipse. Por 3 vezes é traduzido como tabernáculo e uma vez como habitação. Mas a verdade é que novamente Deus está buscando o seu povo, mas dessa vez, em vez de manifestar a sua presença no templo, e através de profetas, e através de palavras que ele enviava, ele agora trouxe o próprio Cristo, ele mesmo, o Deus encarnado, o seu Filho, para andar entre as pessoas. Assim como Deus andava com Adão e Eva no jardim, agora Deus está andando entre as pessoas com Cristo aqui nesta terra. Mas veja o que fizeram. Eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus. Mas Deus não ficou surpreso com isso. De fato, ele fazia parte do plano dele. Em vez de fazer um sacrifício agora, uma vez por ano, pelos pecados das pessoas, uma vez por todas, o Cristo foi crucificado e morreu por nós, para que fosse o único sacrifício necessário para o perdão dos pecados, para que nós pudéssemos ter intimidade com Deus novamente, assim como havia lá no Jardim do Éden, quando Deus andava com Adão e Eva. Coisa sensacional. Por isso que Jesus aqui, por isso que na palavra de Deus narra para nós que Deus enviou o seu único filho, porque ele amou tanto o mundo. O mundo somos nós, os seres humanos, porque ele não quer que nós pereçamos, mas ele quer que nós tenhamos a vida eterna. E Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. A natureza do amor é dar. Quem ama, ele compartilha. Quem ama, ele dá do que tem para o outro. Quem ama não é mesquinho. E qual a melhor coisa que Deus poderia nos dar? O seu amor. Ele deu o seu amor porque Deus é amor. Qual é a melhor coisa que você pode dar para alguém?
E para Deus é o amor. Não tem nada melhor do que o amor para nós darmos uns para os outros. Ame as pessoas, mostre-lhes Jesus, sendo honesto, sendo bom, sendo verdadeiro com as pessoas, colocando o próximo sempre em primeiro lugar. Deus sobre todas as coisas e o próximo, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Ele deu a vida por nós. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que é o nosso versículo-chave da palavra, porque Deus nos criou nesta manhã, ele diz assim, fiel é Deus, o qual os chamou, ele chamou eu e você à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos chamou para esta comunhão, para essa intimidade com você. Sabe por que ele te chamou? Sabe por que ele me chamou? Sabe por que ele chama todas as pessoas que estão nos assistindo nessa hora? Porque ele nos ama. Ele nos criou e ele quer dizer, como naquela profecia que nós temos, que há de se cumprir, de Isaías 43, 6 e 7, que ele vai chamar do sul, do norte, os filhos e as filhas, e todos aqueles que ele criou para a glória dele, vai juntar todos, e nenhum será retido. Ele nos chamou para a comunhão no grego é a palavra koinonia, você já deve ter ouvido muitas vezes, e ela significa exatamente isso, intimidade, comunhão e irmandade. É uma comunhão bem profunda, a palavra comunhão se refere também a ceia da comunhão, algo que nós vamos fazer daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos cear juntos, nós vamos participar do pão e do cálice do Senhor. A ceia do Senhor é um local de intensa intimidade com Deus, porque é o momento que nós refletimos, nós pedimos perdão dos nossos pecados e nós refletimos como estamos no corpo de Cristo e assim nós participamos da mesa do Senhor. É uma coisa sensacional, é uma coisa assim de uma intimidade, um momento de intimidade na nossa semana, no nosso primeiro dia da semana, intenso com Deus. Não é uma coisa que você joga o pão na boca e toma o cálice e não, é uma hora de parar, de refletir, de consertar com Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Mas nós podemos arrepender dos pecados hoje, nós podemos pedir perdão dos pecados hoje e voltar à nossa comunhão com Deus. É sensacional, essa comunhão com Deus o Pai só é possível através do Deus o Filho Jesus Cristo, não há outro caminho. É necessário crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é necessário crer que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário e que o seu sangue derramado na cruz perdoa os nossos pecados e restaura a nossa intimidade com Cristo Jesus. Certa feita, Pedro e João foram presos porque curaram um mendigo ali, um coxo que estava de frente do templo. Eles foram presos diante do Sinédrio, quando eles mandaram eles pararem de falar de Jesus e tudo mais. Pedro diz assim, cheio do Espírito, em Atos 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, ele falando de Jesus, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só há possibilidade de sermos salvos através do Senhor Jesus Cristo, porque não há nenhum outro nome que traga salvação. Somente através de Jesus podemos ter intimidade com Deus, o Criador. E é por isso que Deus te criou, para estar em um relacionamento íntimo, constante, hoje e eternamente com Ele. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado por uma comunhão íntima com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. É para isso que você está nesse mundo. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode conquistar, você pode casar, ter filhos, ter sonhos. Deus permite tudo isso, isso faz parte dessa vida nessa terra. No entanto, o mais importante na minha e na sua vida deve ser a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, o Criador dos céus e da terra, que é possível através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele que deu a vida por nós. Ele demonstrou o amor de Deus a nós, dando a sua vida na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi dado por nós como um sacrifício único para todos sempre. Quando você e eu cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele
Ele está nos dando a vida eterna e nós confessamos Ele dessa forma, nós estamos confessando Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, arrependendo dos nossos pecados, que significa abandonar os nossos pecados, entender que eles estão errados e abandoná-los, nós devemos ter o próximo passo, que é o batismo nas águas, onde nós recebemos o perdão dos pecados e tornamos morada do Espírito Santo, como está narrado em Atos 2, versículos 37 e 38. E quando o Espírito Santo, aleluia, passa a habitar em você e em mim, e em todos que são lavados e remidos no sangue de Jesus, você e eu tornamos templo de Deus e a intimidade com Ele é restaurada. Nós fomos criados para essa intimidade. Nós precisamos viver uma vida íntima com o Senhor, na presença do Senhor, permitindo o Espírito Santo de Deus falar conosco, porque Deus nos criou para a sua glória, para viver em intimidade com Ele, por isso que você existe. Sabe, uma vida sem esse entendimento é uma vida sem significado, é uma vida vazia. Tudo que você conquista, você quer conquistar algo novo porque não foi suficiente. Mas uma vida que a gente entendeu verdadeiramente o que é a salvação, o que é estar em Cristo, o que é permitir o Espírito Santo habitar em nós e nos dirigir, é uma vida com significância, é uma vida diferente, é uma vida em paz, é uma vida onde nós sabemos para onde vamos, é uma vida onde nós estamos vivendo em intimidade com o Senhor. E aí nós podemos conhecê-lo, nós podemos experimentá-lo, nós podemos senti-lo. Basta nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Basta nós arrependermos dos nossos pecados. Basta nós abandonarmos eles e vivermos em intimidade com o nosso Criador. Para isso fomos criados. Lembra Adão e Eva? Eles pecaram e se esconderam de Deus porque estavam nus. Sabe, a verdade é que Deus te criou, Deus me criou, para que nós vivêssemos nus na presença dEle, sem tentar esconder nada, como se fosse possível esconder algo de Deus, mas nós achamos que podemos. E Deus não quer isso para mim e nem para você. Deus quer que nós abramos o nosso coração diante dEle, que nós fiquemos limpos diante dEle nesta manhã, que nós paremos de ficar escondendo. Ele preparou o caminho para você, Ele preparou o caminho para que todos possam ser salvos, para todos que nós possamos viver na presença dEle hoje e eternamente. Ele preparou o caminho para que nós vivêssemos em intimidade com Ele, para que eu e você pudéssemos ser e viver o que nós fomos criados para ser, e o que é para nós fazermos, e o que é para nós sentirmos, essa intimidade o tempo todo, essa comunhão toda com Deus. Por isso que Ele coloca o Espírito dEle em nós. Deus nos chamou, Deus nos criou para uma vida de intimidade com Ele, para a honra e glória dEle, né? O próprio Jesus falou assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser através dEle, em João 14, versículo 6. Foi para isso que Deus te criou, para uma vida de intimidade com Ele. Nessa manhã eu quero convidar você que é cristão e tem servido ao Senhor, para você refletir o que tem te afastado da intimidade com Deus. Se há alguma área na sua vida na qual você precisa agora pedir perdão, algum pecado que você precisa abandonar, né? Nós às vezes pecamos, já pedimos perdão, paramos, mas tem alguns pecados que nós continuamos vivendo eles no dia a dia. E nós precisamos abandonar, porque arrependimento é exatamente isso. Eu parei, entendi que é pecado e eu deixo aquele pecado e eu volto ao caminho, porque Jesus é o caminho. Ele quer trazer vida para nós. É difícil trazer vida onde nós próprios estamos nos matando com o pecado. É difícil quando não há verdade em nós, quando nós estamos escondendo de Deus e não estamos nus diante dEle, totalmente limpos, abertos diante dEle. Então você que é cristão, eu peço para você que reconcilie com o Senhor nesta manhã. Você que tem andado distante dos caminhos do Senhor, você afastou dos caminhos do Senhor. Eu não sei o motivo e não me importa isso. O que importa é que o Senhor está com os braços abertos, te esperando nesta manhã e está pronto para dizer para você, volte. Arrependa dos seus pecados, quebre todos os seus laços que você tem feito com o inimigo enquanto está longe de mim e volte ao meu caminho. Volte à minha presença, volte à minha intimidade. Foi para isso que eu te criei.
Volte para Jesus nessa manhã. E você que está nos assistindo, que ainda não confessou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, eu lhe peço que ele faça nesta manhã. Que você possa dizer: Pai, Criador dos céus e da terra, eu creio que Jesus Cristo é o seu Filho. Eu creio que o seu Filho veio a este mundo. Eu creio que o seu Filho deu a sua vida na cruz do Calvário, que ao derramar o seu sangue ele perdoa todos os meus pecados, que ao ressuscitar ele vence todo o poder da morte e assim eu tenho vida eterna. Eu creio que ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus o Pai, da sua direita. Eu creio que se agora eu me arrepender dos meus pecados, que eu confessar Jesus Cristo, ele vai vir e fazer habitação em mim. Eu creio que eu posso viver em novidade de vida. Eu vou buscar o batismo nas águas para receber o perdão dos pecados e a morada do Espírito Santo em minha vida. Senhor, eu confesso Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga a Deus: eu quebro todos os laços com o inimigo, todos os pactos que eu possa ter feito com Satanás, eu quebro todos eles agora. E eu declaro que teu Espírito Santo tem todo o poder e toda a autoridade sobre a minha vida. Neste momento, aonde você estiver, seja quem você for, restaure a intimidade com Deus. Deus te criou para ter intimidade com Ele. Deus te criou para viver uma vida íntima com Ele. Para isso que você foi criado, para ter comunhão com Ele, para estar próximo dEle. E Ele preparou o caminho para isso. O caminho é Jesus Cristo. Faça isso nessa manhã. Se você voltou para Jesus, mande uma mensagem para nós. Mande aí no nosso WhatsApp, manda na mensagem no mesmo aí da vídeo, ou manda no Messenger, onde você preferir. Se você voltou para Jesus, se você entregou a sua vida ao Senhor e falou: eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, nos comunique isso para que nós possamos estar orando por você. Se você de alguma forma estava longe e voltou, fala isso para nós. Se você precisa de alguma coisa, fala para nós, mande uma mensagem, nós queremos orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo.